Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. As palavras são poderosas. A palavra de Deus, ela é toda poderosa. Se a nossa palavra tem poder, imagina a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 2, diz assim: prega a palavra, insta, ou seja, seja intenso naquilo, faça rápido, quer seja oportuno, quer não, porque a palavra ela é eterna, então independe de tempos. Nós, que vivemos dentro de tempos, precisamos ter a oportunidade, ou se é o tempo ou não de falar aquilo. A palavra de Deus não. Você pode falar a palavra de Deus em qualquer tempo. Em qualquer tempo. E principalmente nos tempos que são contra aquilo que Deus preparou você para ser. Talvez você esteja passando um tempo de enfermidade. Esse é o melhor tempo de falar a palavra. Um tempo de escassez, é o melhor tempo de falar a palavra. Um tempo onde a calúnia parece que está dominando. É o tempo de falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na hora que nós entendermos que o poder está na palavra e que a palavra na nossa boca tem o mesmo poder do que na boca de Deus, nós não vamos ficar calados esperando só se acontece ou não acontece. Quando Deus estava olhando o mundo no caos, Ele falou. Ele poderia, vamos esperar, ver se melhora, ver se tem um tempo, mas no caos Ele diz, haja luz. E cria o que Ele precisa falando. Então, a palavra ela corrige, diga comigo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, você deve falar a palavra a tempo e a fora de tempo. Tudo que você está vendo e ouvindo aqui nesta terra terá fim. Vou dizer de novo, tudo que você está vendo e ouvindo nessa terra terá fim. O sol vai acabar. A lua e as estrelas vão acabar. A terra e os planetas vão acabar. A única coisa criada com produto da terra, que veio do céu, que é o homem, ele é a única coisa eterna. O que aconteceu com a queda é que colocou o homem dentro de um tempo. E esse tempo, que é o tempo onde o diabo tem o domínio, ele causou morte espiritual, separação de Deus. Então, dentro desse tempo, o homem físico tem um tempo. Mas o homem eterno, dentro do homem, quando ele sai do corpo, ele continua no eterno. Então, vamos a um exemplo. Aqui está o tempo. O homem estava aqui antes do tempo, porque ele era eterno, não tinha pecado. Mas quando ele peca, ele cai dentro do tempo, ele fica preso dentro do tempo. Deus limita o tempo, porque o diabo implantou o reino dele. Então o diabo tem o tempo. Quando os demônios encontraram, Jesus disse, vieste nos atormentar antes do tempo? Porque o tempo do diabo, a Bíblia fala que ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. Já era para essa desgraça ter sido. Mas porque ele conseguiu pegar o homem, ele entrou dentro do tempo. Então, o que foi que Deus fez? Colocou um limite dentro do próprio tempo. E aí o que é que acontece? O homem, dentro desse tempo, tem um corpo físico. O corpo físico do homem tem um tempo. Vai chegar uma hora que o corpo físico acaba, porque o corpo físico vem do pó da terra e ele não é eterno. Mas o homem que Deus colocou dentro, que é um espírito, ele é eterno. Com a entrada de Jesus dentro do tempo, Jesus só veio para dentro desse tempo por causa do homem.
aceitando Jesus, entra no homem uma coisa chamada vida eterna. Ele já pode viver ela aqui, mas quando a vida física dele acabar, Jesus disse assim, ainda que ele morra, viverá. Se nós não morrermos até Jesus voltar e o mundo acabar, nós vamos ir, o corpo é transformado no ar e nós vamos para a eternidade. Sem Jesus, morte eterna. Com Jesus, vida eterna. Estão comigo? Agora entenda isso. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, os animais. Luna, Sharon. O leão, a leoa, Luna e Sharon são minhas duas cachorrinhas. Então, vai acabar. O que você gosta nessa terra vai acabar. E eu vou mostrar na Bíblia como é que vai ser o processo. Então, tudo que foi criado por Deus, por Ele, do pó da terra, vindo pelas águas. Porque Deus falou com a água, tirou o elemento seco, depois falou com a água, tirou todos os animais, tudo foi criado pela palavra, falando sobre as águas. Depois ele pega o pó da terra, ele não pegou nem a terra, ele pegou o pó e criou o corpo para o homem morar. E aí deu a esse homem domínio sobre tudo que ele criou. Quando o homem desobedece a Deus, entrega o domínio a Satanás e por causa disso o pecado causa morte. Então, até então, nenhuma fruta ficava podre. Não havia doença, nem miséria, não havia. Entenda, Adão não só teve Caim e Abel. Caim e Abel foram os filhos depois da queda. Então, antes da queda, agora, só para a gente entender, depois da queda, Adão viveu 930 anos. Imagina antes dele ter caído, que não tinha tempo para limitá-lo. Então, imagina quantos filhos eles fizeram. A prova é tanto que depois da queda, Deus disse, agora você vai ter filho com dor. Então, ela teve filho sem dor. É chamado os filhos de Deus antes da queda. Então, depois da queda, eles alcançaram o favor do Senhor, porque houve um período de morte e seca. Eles alcançaram o favor do Senhor, e aí ele fala sobre o nome de Abel e de Caim. Depois Caim mata Abel, e aí começa toda a desgraça que vocês já conhecem do mundo. O pecado aumenta a iniquidade. Com o aumento do pecado e da iniquidade, o tempo vai restringindo, a tal ponto que o tempo do homem, que vivia 800 anos, que vivia 700 anos, para você ter uma ideia, Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus, e depois de 300 anos, ele ainda teve filhos e filhas, andou com Deus e foi arrebatado. Então Enoque está vivo. Elias foi arrebatado, e a Bíblia diz que Enoque alcançou testemunho de agradar a Deus, porque ele liberou a fé para não morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu. Então ele é o único homem na terra que não morreu e foi para o céu. Então, o homem entrou dentro deste prazo porque ele pecou. Se ele não peca, ele não entra nisso. Estão comigo? Jesus, ele entra dentro do tempo sem pecado, morre pelo nosso pecado, para nessa morte ele trocar a vida eterna dele pela nossa morte. E a Bíblia diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte e a vitória? Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus também é causada pela vida eterna que entra nele e ressuscita dos mortos, e nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Vivendo nele, nós somos os únicos dentro desta criação terrena de Deus com capacidade de viver eternamente. Só o homem tem essa capacidade. Ok? Os anjos, os arcanjos, os querubins não foram criados do pó da terra, nem vieram da terra. Só o homem. Olha que coisa maravilhosa o homem é. Por isso que a Bíblia diz, vocês são um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra Deus coroou você. Estão comigo até aí? Está dando para entender o que eu estou falando? Presta atenção. O corpo físico será destruído, no entanto, seu espírito eterno viverá eternamente no céu ou no inferno.
com a vida eterna ou com morte eterna, um dos dois. Se confessarmos Jesus como Senhor, praticarmos a palavra e ficarmos firmes na palavra, teremos a vida eterna quando a morte física chega para o corpo físico. E aí a Bíblia diz, viveremos eternamente com o Senhor. Já o primeiro céu e a primeira terra, a Bíblia diz que passarão. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, aleluia, a minha palavra não vai passar. Então, por estar na palavra, você se torna eterno. Estão comigo? Quem é a palavra? A letra da Bíblia? Não. A palavra é Cristo. Veja, o verbo se fez carne. Então, estamos falando de uma pessoa na qual nós estamos nele e ele está em nós. Por isso que cristianismo não é uma religião. É Deus vivendo em você, através de você, pela palavra que Ele é em você. Aleluia. Então, sabemos que virá, a Bíblia diz, um novo céu e uma nova terra. Quem já leu isso? Havia um novo céu e uma nova terra. A nova terra é chamada Nova Jerusalém. Em 2 Coríntios 4,18, usamos muito esse texto para fé, mas vamos usar ele agora para isso que eu estou falando. Diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Aleluia. Eles falam que o sol ainda tem não sei quantos milhões de anos. Tem não, é mentira. A Bíblia diz que para o próprio Satanás pouco tempo lhe resta. Agora, quando a Bíblia diz pouco tempo resta para Satanás, esse pouco tempo era na época do próprio apóstolo escrevendo aquilo. Do apóstolo João e Paulo até nós já passou 2026 anos. E se há 2026 anos atrás ele tinha pouco tempo, imagina agora. Estão comigo? Preste atenção nisso. Chegou a hora de nos desapegarmos das coisas deste mundo. Você não entendeu o que eu falei. Chegou a hora de se desapegar das coisas do mundo. Chegou a hora. O Espírito Santo me disse algo interessante. Aquilo que você não colocar fim na sua vida, vai te destruir. Você precisa colocar fim em qualquer coisa do mundo que esteja na sua vida, porque se você não coloca um fim, isso dá um fim a você. O fim do pecado te leva para morte e separação de Deus. Você tem que dar um fim nessa coisa que está te fazendo pecar, odiar, viver uma vida fora do que Deus tem. Ou você dá um fim, ou isso vai dar um fim na sua vida. Vamos, diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Bênção na Bíblia nunca foi coisas. A bênção é o Espírito prometido. Alguém só vence na vida quando dá um fim na mediocridade dela. Alguém só cresce na vida quando dá um fim naquilo. Diz, não, sabe uma coisa? Acabou isso aqui. Isso também vale para o espiritual. Você tem que dar um fim na pornografia. Tem que dar um fim na prostituição. Tem que dar um fim nisso. E Deus não vai fazer. Ele te libertou, mas quem pega a liberdade é você. Estão comigo? Enquanto você não der um fim nisso, isso vai preparar e está encurtando o seu próprio tempo de vida na terra. O que você poderia fazer mais para Deus é encurtado por aquilo que você deixa dominar você. Principalmente de pecado. Dê um fim a qualquer pecado na sua vida, porque pecado pode nos jogar para uma eternidade sem Deus e longe de Deus. E o pior, junto com o diabo e seus demônios. Se fosse só longe de Deus e sem Deus, já era a pior desgraceira que nós poderíamos enfrentar. Agora, longe de Deus, sem Deus e junto com o diabo e os demônios,
Aí acabou tudo. Só que o homem eterno, por causa que ele é espírito, ele não morre. O que se fala de morte eterna é separação. Ele vai ficar eternamente separado de Deus. Vai para um lago de fogo e de enxofre que não foi preparado para ele, foi preparado para o diabo e os anjos dele. E lá vai ser derramada a ira de Deus. Quando Satanás e seus demônios caíram do céu, a Bíblia declara que Deus reservou alguns demônios só para a eternidade. Porque se eles entram na terra, a humanidade não suportaria. Então os demônios que entram em corpos de pessoas são chamados espíritos desse mundo tenebroso, ou seja, são a menor classe de demônios. Principados e potestades não entram em corpo humano. Eles operam em regiões espirituais. E Deus não permitiu eles descerem, porque o ser humano não suportaria a opressão que ele iria fazer. Só que a nova criação tem tanto poder que o que ela liga na terra é ligado no céu. E o que ela desliga na terra é desligado no céu. Então não tem como religião fazer isso. Vamos ver então algumas coisas interessantes aqui. 2 Pedro, eu quero que você leia esse texto comigo, porque aqui esse algo temporal acaba. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, nos revelou algo tremendo. Eu estou mudando alguns versículos aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 13. É impossível ler esse texto com revelação ou entendimento e não se arrepiar, e não se avaliar, e não mudar. Impossível ler isso aqui e não mudar. Porque esse é um dos capítulos mais sérios que Pedro fala sobre a nossa vida terrena. Preste atenção. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar, diga comigo, despertar, com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, muitos de nós já fomos iluminados, Deus já deu palavra ou revelação. Aí ele escreve a segunda carta e diz, eu vou despertar, porque vocês parecem que estão dormindo. Então, o propósito dessa carta é despertar o que já foi esclarecido. Não está falando com alguém que não sabe de nada. Está falando com pessoas que foram esclarecidas na palavra. Eu tenho aqui essas pessoas. Para que vos recordeis, lembre, das palavras, diga palavras, ok, que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Tem vindo? Tem gente zombando de Bíblia, chamando palavrão com Bíblia, com Evangelho, zombando de sua fé. Ok. Então está se cumprindo. As palavras são poderosas. Elas estão acontecendo na nossa face. E nós não podemos ignorar. Depois, andando segundo as próprias paixões. Meu corpo, minhas regras. Suas paixões. Estão destruindo eles. E dizendo, onde está a promessa de quê? Isso na época de Pedro. Ele já disse, cadê a promessa da vinda desse Jesus que vocês tanto falam? Presta atenção. Porque desde que os pais dormiram deles, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra. Não é fantástico? Deus tirou a terra da água, gente. Que poder a palavra exerce para transformar a situação. Aleluia. Agora preste atenção. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, de toda a humanidade, de Adão até Noé, só 8 se salvaram.
E daquelas 8 foram as que entraram na arca que Deus tinha preparado para salvar toda a humanidade. Naquela época ainda, se Luna e Sherry tiver, elas entrariam na arca. Agora, a arca é a igreja. É Cristo. Agora não vai entrar mais animais. Só que a primeira é destruída com água. Mas preste atenção. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Tudo está na palavra. Considere a palavra mais do que qualquer coisa. A palavra criou a água, a palavra criou a terra, a palavra criou o sol, a palavra criou a lua, a palavra criou todas as coisas. A própria palavra entesourou tudo para a última ação que vai acontecer na terra, destruído com fogo. Olha agora. Pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Impiedade está ligada a todo conhecimento não praticado. E a destruição é desses homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, tanto faz. Agora, não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa é essa? Da vinda dele. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, que todos são esses? Presta atenção. Deus chamou Abraão, gentio, incircunciso, separou Abraão, fez uma aliança com Abraão. De Abraão, ele fez uma linhagem. É chamada a linhagem de Israel, a linhagem de Abraão, os hebreus. Então, Deus fez uma aliança com eles. Esse povo separado era a única maneira de Deus mostrar a todos na terra que ele era Deus sobre todos os deuses, que cada nação tinha um Deus. É por isso que era conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e depois o Deus de Israel. Estão comigo? Fora dessa aliança da circuncisão e da linhagem de Abraão, qualquer outra nação, tribo, povo, língua, era considerado gentílica ou gentil. Então, era um povo separado, que Deus resolveu se manifestar para atrair. Esse mesmo povo, que Deus enviou Jesus, rejeitou Jesus. Não quero. E aí, a rejeição dele é profetizada, porque um povo que não buscava Deus foi achado. Aí o que foi que Deus fez? Por amor aos gentios, disse, fica aqui Israel, agora não há mais judeu, nem grego, gentio, Israel, todos são um em Cristo. Tanto judeu como gentio em Cristo são um só. Estão comigo? Só que para esse povo gentio, tem um prazo e tem uma quantidade que vai ser salva. Não que Deus predestinou, porque Deus predestinou salvação. Quem crê recebe. Só que Deus sabe tudo. Tem um número dos gentios que está se completando. Cada pessoa que se converte vai aumentando. O problema é que tem um monte de desviado. Estão abrindo vaga. Mas vai chegar um dia que essa vaga vai ser preenchida. Você lembra de Esaú? Lembra de Esaú e Jacó? Quem tinha direito? Esaú. Mas ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Jacó agarrou de tal maneira que Esaú buscou lugar de arrependimento e não achou. Então vai chegar uma hora, que é o que a Bíblia chama sobre as virgens prudentes e as nécias. Quando o noivo chegou, as prudentes embarcaram. Quando as nécias chegaram, a porta está fechada. Já era.
Então é melhor não se desviar. E se desviar agora, bem pertinho. Eu creio que o relógio, Sérgio Pessoa de Souza, que o relógio de 12 já bateu. Como a misericórdia de Deus triunfa sobre o juiz, ele deu uns descontos, igual o juiz de futebol. Dá 10 minutos aí. O time que está ganhando odeia o juiz. Elogia até a mãe dele, o bichinho. Só que os 10 minutos é a esperança que aquele outro time tem de empatar ou virar. Então, como nós estamos no tempo da graça, Deus volta a hora que Ele quiser. A hora que Ele quiser, vai, já era. Então, cuidado com essas pessoas que marcam data. Jesus vai vir final do mês, final do ano. É besteira, é mentira. Porque nós sabemos que Ele virá, porque aqui vai dizer, preste atenção, versículo 10, virá, entretanto, como ladrão. Ladrão passa zap. Estou indo hoje à noite roubar a sua casa, eu vou entrar pela janela tal, beleza? Ladrão não faz isso. E a Bíblia está dizendo, ele vai vir como ladrão, de repente, sem você esperar. Só que o ladrão fica observando o movimento da casa, estuda a casa, observa tudo. Aí chega uma hora que ele diz, é agora. Então ele está dizendo, vai vir como? Ele não é, mas vai vir como? Como? O dia do Senhor, no qual os céus, presta atenção, passarão como estrepidoso estrondo. É maravilhoso morar em Jundiaí, eu gosto dos trovões daqui, é lindo, né? É cada trovão. E eu que fui criado no entendimento que minha mãe dizia, para eu não ter medo do trovão, porque eram os anjos arrumando os móveis no céu. Olha isso, gente. Então, quando os anjos afastavam o móvel, meu Deus do céu, espírito de engano total, não? Agora, depois a gente descobre que os positivos e negativos, essas coisas todas do natural. Agora imagina o céu se enrolando. Estamos falando de nuvens positivas e negativas se chocando, relâmpago e trovão. Eu estava nos Estados Unidos, eu acho que em Fort Lauderdale, em Naples, deitado, e começou a dar uns trovões lá, que a janela fazia assim, a janela. Eu disse, misericórdia. Agora imagina o céu se enrolando. O céu vai se enrolar. E a Bíblia diz, estrepidoso estrondo. E os elementos se disparão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não tem bunker que dê jeito. E bunker está profetizado em Apocalipse 6, sabia? Os ricos da terra vão se enfiar nas montanhas. Está lá na Bíblia. Os bunker. Agora, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Diga para o seu vizinho, vamos elevar o nosso nível de vida. Vamos, é melhor perder a televisão do que o céu. É melhor perder o celular do que o céu. A Bíblia fala tão sério disso, que diz, se o teu olho te escandaliza, arranca ele. É melhor entrar na eternidade cego do que com os dois olhos para o inferno. E eu acho que é melhor. Porque a gente vai receber um corpo glorificado e vai vir um olhinho novo. É melhor que corta a mão. Pá! Será que Jesus sabia que a mão ia fazer um monte de estrago no corpo do homem? Do que com as duas ir para o inferno. Não vamos chegar nesse radical. Mas a Bíblia mostra que, se for necessário, seja radical a esse ponto. Não precisa arrancar o olho se você exercer domínio próprio. Não precisa arrancar a mão se exercer domínio próprio. Não precisa. E Deus te deu domínio próprio. Estão comigo? Diga para o seu vizinho, aquilo que você não parar, para você.
Agora, presta atenção. Esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, quando ele vem, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem está esperando o novo céu e a nova terra aí? Quem está esperando o novo céu e a nova terra? Uau! Agora, estudando Apocalipse e vendo as coisas que têm acontecido, fala que os selos abertos em Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, já estão acontecendo. Eu, pessoalmente, creio que já estamos no 4º selo que foi aberto lá em Apocalipse. Vamos dar uma olhada no capítulo, primeiro em Mateus 21, Mateus 25. Mateus 25, de 1 a 3, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, diga 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar. Quem lembra o que é lâmpada? Quem lembra? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Estão comigo? A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então você precisa pegar a palavra e o Espírito e se encaixar nela. Estão comigo? Presta atenção. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Estamos em qual time? Tem certeza? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. Palavra sem unção. Letra da palavra. Doutrina de homens. Então, a palavra sem a unção não gera salvação, porque a letra mata. E o que tem de gente que decorou a Bíblia, mas não vive ela, a vida da unção vem pela vivência da palavra. Tem gente que usa até a palavra para pecar. Agora, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O azeite está contigo. Se preserve na palavra, praticando a palavra, que a unção flui na sua vida. E não é unção só para pregar, nem expulsar demônios. É unção para reger sua vida, é unção para despedaçar jugo, é unção para você prosperar. A unção vai ensinar você todas as coisas. Tem gente aqui que é advogado, ou tem arquiteto, ou tem engenheiro, ou tem médico. Tem uns que é médico, mas tem chamada ministerial. E a unção para cada coisa tem sua funcionalidade. Amém? Eu creio que precisa muito de unção para ser uma dona de casa. Criar filhos. Manter a casa limpa, organizada. E uma das coisas que já se acabou na terra é dignidade. É difícil de achar. Integridade. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai rodar, procurar. E vai ser difícil de achar. Presta atenção. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, diga, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. Olha para o seu vizinho e diga, como é que está o azeite aí? Azeite vem pela oração. Consagração. Unção. Conectado com pessoas ungidas. As unções dela podem cair para você. Azeite vem por entrega, consagração. Muita oração. Não levou só a palavra, levou azeite com elas. Azeite mantém o fogo aceso. Quem é cheio de azeite é cheio de fogo. Se você está frio com a obra do Senhor, tem palavra, mas não tem azeite. Chegou a hora de acender o azeite em você.
O primeiro amor que a Bíblia fala, o primeiro desejo pelas coisas do Senhor. Orar, não por bênção, não por coisas. Orar porque você o ama, porque Ele é sua vida. Orar, evangelizar, porque você sabe que o mundo está perdido. Ninguém tem que te obrigar a dizer, vem para o grupo de evangelismo, tem que arder em nós. Vai para a igreja, eu sei não, estou cansado, está chuviscando. Arabacanda, deixa eu falar em língua. Arabarrachita, arabalas. Estão comigo? Quem é afogueado não precisa de ninguém dizendo, vamos para a igreja, vamos orar. Ele mesmo quer, ei, vamos hoje, vamos agora. Mas tu acabei de sair da vigília, estou querendo de novo, porque ele está afogueado. Não tem vontade de orar, de vir para a igreja, de assistir culto, de levantar a mão, de adorar. O fogo cai, o ministro derrama unção de fogo e a pessoa fica. Está morto e não sabe. Porque a Bíblia diz que os mortos não louvam. Os mortos não louvam. E não é só aqueles que estão no cemitério, não. Tem muita gente no nosso meio morta. Estão comigo? E se você não se avivar, isso depende de você. É sua responsabilidade. Manter a chama. Lembra? As prudentes levaram o azeite delas. Olha para o seu irmão e diga, meu azeite, aleluia. Ande comigo, aleluia, eu estou cheio. Fala para ele, estou cheio. Eu estou cheio de azeite. Quem está cheio do azeite, meu irmão, é cheio de fogo. Batizará no Espírito Santo e com fogo. Tem que ter fogo aí, diga para o seu vizinho, tem que ter fogo aí, meu irmão, bora? E fogo queima pecado. Fogo queima demônio. Fogo queima o que não presta, purifica o ouro. O ouro é purificado pelo fogo. Onde é que está o fogo aí? A Bíblia diz, vai batizar no Espírito Santo e com... Fala, rabachata, rabacanda, labachá. Bota esse fogo para queimar. Eu não consigo perdoar. Rabachata, rabacanda, labá. Eu não consigo largar esse vício. Rachanda, rabachada. Coloca o fogo para queimar essa porcaria. Aleluia. É crente invejoso, crente mentiroso, crente corrupto. Oh, pelo amor de Deus, gente. Sabe, se quiser viver nessas coisas, essa não é sua igreja. Não é. Vai dar não vai dar não para andar com a gente, não. Primeiro que a palavra vai confrontar, e eu não vou deixar de pregar a palavra por nada. Agora, quem quer mudar, Jesus diz, vem do jeito que está. Mas quer mudar. Estão comigo? Se andar com safadeza e disser que é dessa igreja, não diga não. Não diga que é daqui, não. Vamos, gente, eu não estou brincando, estou falando sério. Dou sua carta de membro hoje, sem problema. Nós não estamos atrás de números. Tem muita igreja com muita gente, mas o que tem de pecado, e o povo está ligado com o número. Para nós é sua vida. Então tem uma igreja com 5.000 membros, só vai 100 para o céu. Tem uma igreja com 100 membros, 100 vão. Quem fez a obra melhor? Eu prefiro ficar nessa. Então, vamos ajeitar, porque palavra a gente tem. Mas e azeite? Hã? Você tem azeite? Se alguém te chamar para evangelizar, ou você chama alguém, bora evangelizar, eu preciso pregar a palavra hoje? Hã? Você já acorda com desejo de adorar seu Pai Celestial? Quem tem azeite, vai dormir adorando, já acorda adorando, já acorda falando em língua. Deus acorda você. Deus me acorda de madrugada e me dá a palavra. Por que não pode acordar você? E se Deus te acordar, meu amigo, o sono já era. E outra, não tem cansaço quando Deus acorda. Você pode acordar 4 horas da manhã, você está vivo como uma rocha, parece dormir a noite toda. Se você dormir meia hora debaixo da unção, é melhor do que dormir 8 horas.
Tem gente que dorme 16 e acorda, estou todo doído, com sono. Cão. Falta de óleo. Não é, pastor? Me explica isso. O cara dormiu 10 horas e acorda, estou com sono. Olha só que coisa impressionante. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, diga comigo, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Levaram azeites. E tardando o noivo, então está profetizado que haveria um retardo já. Foram todas tomadas de quê? De sono. Toda pressão espiritual causa sono. O corpo não aguenta. Lembra que Jesus foi orar e a pressão era tão grande, quando ele volta, os discípulos estão tudo dormindo. Ele diz, ei, nem uma hora vocês puderam orar comigo? Ora aí, eu vou para lá. Ele se tirou mais um tempo, quando ele volta, está tudo dormindo de novo. Quando a pressão veio sobre Abraão, ele caiu no sono. Mas o sono é uma coisa na Bíblia interessante, porque tudo que Deus faz, ele faz pelo sono. Quando a Bíblia diz assim, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus está dando coisa a você enquanto você está dormindo. Agora, tem gente que está dormindo até agora, você tem que despertar. Amém? Abraão, Deus deu um sono e deu uma linhagem para ele. Adão, Deus deu um sono e Deus deu Eva para ele. Cristo, Deus deu um sono e Deus deu a igreja para ele. Agora chegou a hora da igreja despertar do sono. Estão comigo? Então está chegando coisas grandes, como nós cantamos, maravilhosas, mas tem que despertar, e a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Quem tem que se despertar? Você. E Cristo te esclarecerá. Você se desperta, Cristo clareia a sua vida. Amém? Será que não está na hora de despertar, que a oração em línguas é falando mistérios com Deus, e quando eu oro em línguas, eu oro a Deus e não os homens, e quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E só oramos em línguas, às vezes, quando alguém manda ou na igreja. Ore em todo tempo no Espírito. Dirigindo seu carro, nesse trânsito de São Paulo, maravilhoso, que você fica lá 40 minutos dentro do carro, mascando chiclete. Vai orar em línguas, bênção. Fica lá, bota até o chiclete que ajuda a arabar, faz de conta que está mastigando. Mas ore, pelo amor de Deus. Estão comigo? Diga para o seu vizinho, desperta esse azeite aí dentro. Vamos despertar, começa a orar em línguas aí agora. Rabachata, rabacanda, labasote, remequeça, tchanda, rabarraço, reberianda, labas, rica, labasote, quetarabaraya, ricandere, manaya, sotereba. Pai, desperta-nos, desperta-nos. Está na hora de levar a sério a tua palavra. Desperta os dons que há aqui. Desperta os chamados que há aqui. Desperta o poder que há aqui. Desperta a igreja. Harabacanda labachanda rabase. Rica labachanda labasote que charabaia. Remequece atanda rabasote que reberianda labaia. Oh, rabacanda labacharabaia. Ricanda labasote que charabase. Remano tira todo pecado, tira toda avareza, tira toda idolatria do nosso meio, tira tudo que não te agrada. Rabacanda labaxaia. Oh, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, fogo, fogo do céu. Rabachandalabasi. Rebasotequecharabaia. Aviva os pastores, aviva os ministros, aviva os apóstolos, aviva os evangelistas, aviva os ministros, aviva os mestres, aviva os profetas, Pai. Aviva os profetas. Aviva os profetas em nosso meio, que revela pecado, que corrige a tua igreja. Oh, ora, desperta o dom que há em você. Toda frieza espiritual saia, toda frieza espiritual saia. Ora mais intenso, vamos. Deixa o fogo pegar em você. Deixa o fogo pegar em você. Oh, pessoas que não oravam em línguas há tempo, seja reavivado hoje de manhã.
Arracandalabachandalabacite. Rabacandalabachandalabaraya. Ora, 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 ora. Ora no Espírito. Desperta o dom, desperta o dom. Arabacandalabachandalabace. Rabacandalabacitarabaraya. Arabacandalabaçotequetarabaraya. Azeite, derrama uma nova unção, Pai. Derrama uma nova unção. Aviva, aviva, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Pai. Oh, rabachata rabaraia. Oh, não desista, não desista. Não desista. Está chegando a hora. Nós vamos encontrar com o Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Toda frieza da sua vida saia. Toda palavra negativa que fez você parar seja arrancada do seu coração. Eu declaro um novo despertar de Deus em você. Xadarabás. Rababababababababase. Deixandorabacida ramanaya. Oh, re de 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 de. Oh, re de 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 de. Oh, rabachata. À meia-noite ouviu-se um grito. Mateus capítulo 25, versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Veja, muitos falam que ele vem, mas está dizendo que, olha o noivo! Saia! Saia ao encontro dele! Nós precisamos sair dessa inércia que tem nos parado. Adoração é uma coisa fraca hoje em nosso meio. Adoração com quebrantamento. Nós marcamos hora para tudo e nem estamos nem aí se vamos ficar 3 horas na fila do médico. Mas se o culto passar 10 minutos. Se o louvor estender um pouquinho, aí está na hora de sentar, né? Estou cansado. Sabe o que é isso? Falta de azeite. Quem tem azeite tem sede. Não tem? Não tem? Tem sede. É tudo que você quer. Quem tem azeite, lê Bíblia. Ama a palavra. Ama a igreja. Ama os irmãos. Quem perdeu o azeite tem tanta Bíblia que julga os outros da igreja pela própria palavra que tem. Não se envolve com nada do Senhor. Estão desviados, distorcendo até o que a Bíblia ensina. Então se levantaram todas aquelas, as prudentes e as nécias se levantaram. E prepararam as suas lâmpadas. Se levantaram todos e prepararam as lâmpadas. Só que uns tinham azeite. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras. Chega um ponto que não tem mais como dividir. Ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem é tirado. Então, prepare-se para ter, viu? Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir transferir mais unção por imposição de mãos. Vai chegar uma hora que não vai ter como fazer isso. Você vai ter que ter.
Por enquanto, existem pessoas ungidas, homens ungidos, cultos ungidos, que Deus impõe a mão, transfere, desperta. Mas vai chegar uma hora que você tem que fazer isso. Nós raramente gostamos de pregação assim, né? Que aponta a responsabilidade para nós. Nós precisamos entender que Deus nos fez responsáveis. Você é responsável pelo tudo que está acontecendo na sua vida. E nem pense que é os outros, não. Sua responsa. Mas as prudentes responderam isso. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Tem gente vendendo, não são. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, lembra quando fechou a porta da arca? Quem fechou? Um anjo por fora. Porque talvez fosse Noé por dentro, talvez ele tivesse aberto. Mas foi o anjo pelo lado de fora. Não tinha como ele abrir. Mais tarde chegaram as virgens, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O quê? Eu o quê? Deus está dizendo: não conheço vocês. Aquele que conhece tudo está dizendo que não conhece. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigia, meu. Vigia. Então, está tudo escancarado aí, né? O mundo está escancarado. As trevas cobriram a terra. A consciência do que é certo e do que é errado foi deturpado. O que é justo e injusto, deturpado. A consciência até da vestimenta das pessoas na igreja. Então, que coisa está acontecendo? A dormência, a sonolência, atrasa a própria vida. Para finalizar, Apocalipse 6, versículo 1. Preste atenção nesses versículos, preste bastante atenção, porque aqui é o que está acontecendo hoje. Primeiro, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, diga 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, isso é João, tá? O anjo chamou ele, ele veio. Eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Quem foi que saiu da morte vencendo e para vencer? Então isso aqui já aconteceu. Jesus é o que saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Guerras, sistema político, partidários. E esse tem sido a tônica por toda a terra. Depois, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, a justiça, o juízo. E ouvi como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o quê? O azeite e o vinho. Não se toca na unção. Então veio o juízo, aí veio o comércio, veio as balanças, veio o sistema financeiro, veio o denário, e o mundo começou a migrar da troca pela moeda, e tudo foi se estabelecendo, parecia coisa boa, mas preste atenção aonde vamos chegar. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno, estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. A espada, até hoje, isso é guerra civil, tá? Vem a espada, vem a fome,
a mortandade e por meio das feras. Nós temos visto muitos animais matando pessoas. Nós temos visto a fome se alastrando e muita gente morrendo. Nós temos visto guerra civil, e é o que tudo se espera que aconteça nos últimos dias, se de fato houver essa agenda diabólica que eles têm preparado, esse apagão, se de fato houver o que eles estão programando, a igreja não deve se preocupar, mas a igreja deve ficar alerta e pronta. Não ignorar, porque a Bíblia diz que são sinais, e nós temos que observar os sinais, se preparar, se armazenar, fazer algumas coisas, porque é espada e fome. E o povo com fome é perigoso. Então tem gente que acredita, se prepara. Quem não acredita, não se prepara. Se de fato acontecer tudo isso aí, quando a fome chegar, o que é que essas pessoas vão fazer? Começa a guerra civil. As pessoas vão invadir casas, vão invadir para matar por causa da comida. Então, haverá muita mortandade. No versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Você sabe quantas pessoas já morreram por causa da palavra? E por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por isso que vai ter o juízo. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então quem não for crente de verdade... Agora, estão falando de uma vacina que vai vir aí com a próxima peste, só que nessa vacina, segundo eles falam, haveria o 666. E o propósito é implantar isso nas pessoas, porque ninguém vai comprar nem vender. Está na Bíblia. E já está tudo desenvolvido. Então, isso acontecendo, se for botar gasolina, eles vão passar um aplicativo especial e verão se você tem ou não a marca. O crente de verdade não vai colocar. Então ele vai morrer. Vocês não gostaram disso? Então não vai ter como comprar comida. Não vai ter como comprar gasolina. Aí o menino em casa começa a chorar: estou com fome, estou com fome. Mãe, quer comer? Eu estou com fome. Imagina a desgraceira que vai ser nessa terra. Uns creem que nós vamos passar em tribulação, outros creem em pré-tribulação. Tribulação não está acontecendo. E a gente está aqui. Tem muitos irmãos nossos morrendo já na África, enterrado, decapitado, metralhado. E não é porque não está acontecendo na igreja do Brasil que não está acontecendo. Templos e grandes igrejas na Europa, fria, viraram boates e por aí vai. Pessoas desviadas que não querem mais saber do Senhor. Esse é um tipo de morte que nós não podemos chegar. Esqueceu o Senhor? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Aqui vai acontecer o que Pedro falou lá atrás. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por fortes ventos. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Parece o que Pedro disse, não? Agora João está na ilha de Patmos, isolado de todo mundo, e está tendo a visão que Pedro teve. Então todos os montes, olha os bancos aqui, presta atenção. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam aonde? Nas cavernas e nos penhascos
dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Então, estejamos prontos para ser arrebatados. Então, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Nós podemos ser arrebatados para não ver essas coisas. Mas a igreja não pode. Eu li aqui também os versículos que falam sobre quem está retardando a vinda de Jesus, é a própria igreja. Nós não temos sido eficazes no que precisamos fazer por o Senhor. Aonde paramos, o que deixamos as coisas nos parar, chegou a hora de despertar. Que Deus acenda o fogo em você a tal ponto que qualquer pecador que você veja já comece a orar: Senhor, me dá a oportunidade de falar para ele. Me dá a oportunidade de falar para ele. E Deus vai te dar uma oportunidade. Antes daquela pessoa sair da sua frente, Deus vai te dar uma oportunidade. Você diz: olha, Jesus está voltando. O amor dele é assim. Você precisa entregar a sua vida a ele. Precisa se arrepender. Lembre-se. Pisca teu olho aí rapidinho. Deu para perceber? Não é rápido? É assim que ele vai vir. Parece que eu nem fechei o olho. Nem fechei. É piscar de olho. Já era. Imaginou? Está descendo para fechar e abrir. Nesse milésimo de segundo. Aqui na terra já abri e estou no céu. Uau, é muito rápido. É tão rápido que você nem percebe que o olho fechou. É tão rápido. Então pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a um segundo. Porque a vinda do Senhor está próxima. E eu creio que o tempo de graça está se afunilando. Aí fala das 70 semanas de Daniel. Parou em 69. A igreja é arrebatada. Vai se completar a semana e o juízo normal da terra vai acontecer. Por isso que a igreja vai estar fora da maior desgraça que vai estar na terra. Se com o Espírito Santo aqui, que convence, tem tanta dificuldade de pessoas se firmar, imagina sem o Espírito Santo aqui para convencer. Então é melhor ir agora. É melhor se ajustar agora. É melhor se incendiar agora. Talvez você não esteja em pecado, nem nada, só tem a palavra, mas falta azeite. Se encha dos dois. Se junte com pessoas que oram, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem ao Senhor. Seja uma pessoa que influencia outros a viver para Deus.